Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, trazendo mais uma gravação da disciplina PM de Física. Nesta gravação eu vou dividi-la em 4 partes. No primeiro momento é a acolhida, no segundo momento a explicação do conteúdo, no terceiro momento a resolução de exercícios e no quarto e último momento o encerramento. Então, antes de começar a explicação do conteúdo, eu quero agradecer a todos pela participação e também por estar dedicando um tempo a poder assistir esse vídeo. Deixo também, mais uma vez, grifado na cabecinha de vocês, caso vocês encontrem alguma dificuldade, não entendam o conteúdo, podem ficar à vontade para conversar comigo, tá bom? E tirar as dúvidas. Então vamos lá. Nesta videoaula nós vamos trabalhar com o movimento uniforme e seus gráficos. O que é importante observar? Que quando eu trabalho com movimento uniforme, eu trabalho com um movimento que apresenta velocidade constante, aceleração nula, e o nosso objeto sempre vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, toda vez que eu falar para vocês sobre o movimento uniforme ou MU, quer dizer que eu vou estar analisando um movimento que sempre apresenta velocidade instantânea igual à velocidade escalar média, ou seja, a velocidade é uma constante. Neste movimento, eu sempre observo que a minha aceleração é nula e o nosso objeto de estudo sempre percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Professor, me dá um exemplo onde eu posso observar o movimento uniforme. Quando eu analiso, por exemplo, os ponteiros de um relógio. O que eu posso perceber? Que o ponteiro da hora, que o ponteiro do minuto e o ponteiro dos segundos vão percorrer uma volta sempre com a mesma velocidade. Então, o movimento uniforme é esse tipo de movimento que apresenta uma velocidade constante. E para trabalhar com esse tipo de movimento, eu vou utilizar uma função específica, conhecida como função horária das posições. E essa função é qual? S igual a S0 somado com VT. Aonde a letra S indica posição final, S0 posição inicial, a letra V indica velocidade e a letra T indica tempo. Se eu trabalho com grandezas que dependem diretamente do Sistema Internacional de Peso e Medida, eu posso perceber que as minhas posições serão dadas em metros, a velocidade em metro por segundo e o nosso tempo é dado em segundos. Então, o que eu quero que vocês entendam e nunca mais esqueçam? Que o movimento uniforme é um movimento que apresenta velocidade constante, aceleração nula e o nosso objeto de estudo, que pode ser um corpo, um carro, uma partícula, qualquer coisa do tipo, sempre vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E para este movimento, eu sempre vou utilizar a função horária das posições. Então, S é igual a S0 somado com VT. Outro ponto muito importante também a ser analisado é que eu trabalho aqui com uma função do primeiro grau, concorda? Então, se eu vou traçar o gráfico da posição em função do tempo, eu posso perceber que a resposta obtida vai ser uma reta. Se essa reta for crescente, eu trabalho com velocidade positiva. E se essa reta for decrescente, eu trabalho com velocidade negativa. Então, quando eu analiso o gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniforme, eu percebo que o gráfico obtido é sempre uma linha reta, onde essa reta só pode ser crescente com velocidade positiva e só pode ser decrescente com velocidade negativa. E isso nos leva a pensar em um segundo tipo de gráfico, aonde eu coloco a velocidade em função do tempo. Se no movimento uniforme a velocidade é sempre uma constante, eu posso perceber então que o gráfico da velocidade em função do tempo vai ser uma linha reta constante ou paralela ao eixo do tempo. Isso implica em quê? Que toda vez que a minha variável tempo mudar, ou seja, passar de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, eu percebo que a minha velocidade permanece a mesma.
Então, o gráfico da velocidade em função do tempo nos traz que a velocidade é uma constante, ela não vai variar de acordo com o tempo, e se essa reta estiver acima do eixo t, eu trabalho com uma velocidade positiva. Caso essa reta esteja abaixo do eixo t, eu trabalho com uma velocidade negativa. Então, até o momento, nós conseguimos entender que o movimento uniforme é um movimento que apresenta velocidade constante, aceleração nula, e o móvel ou objeto percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E em termos de equação para esse tipo de movimento, eu utilizo a seguinte expressão: S igual a S0 somado com VT, aonde a letra S indica posição final, S0 posição inicial, a letra V vem de velocidade e a letra T vem de tempo. Lembre-se que tanto a posição final quanto a posição inicial é dado em metros. A velocidade metros por segundo e o nosso tempo é dado em segundos. E um outro ponto a ser observado é que quando eu traço o gráfico da posição em função do tempo, o gráfico obtido é sempre uma linha reta. Se esta reta é crescente, eu trabalho com velocidade positiva. Se esta reta é decrescente, eu trabalho com velocidade negativa. E o gráfico que coloca a velocidade em função do tempo é sempre uma reta constante. Se essa reta estiver acima do eixo t, velocidade positiva, e abaixo do eixo t, velocidade negativa. Professor, eu posso falar que a minha reta da velocidade está paralela ao eixo dos tempos? Pode, porque no movimento uniforme, a velocidade é uma constante, ok? Então, por mais que o tempo flua, a nossa velocidade permanece a mesma, tá bom? Depois que nós entendemos, então, a teoria, vem, então, a melhor parte da aula, que é fazer os exercícios. Então, o primeiro exercício fala o seguinte: um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 60 km por hora, gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros é de: alternativa A, 200 metros, alternativa B, 400 metros, alternativa C, 600 metros, alternativa D, 1000 metros e a alternativa E, 1.200 metros. Então vamos começar a entender esse exercício. Primeiro dado que eu posso tirar, que o comprimento do nosso trem de estudo é igual a 200 metros. Ok, primeiro dado, comprimento do trem é de 200 metros. Segundo dado, o nosso trem viaja com uma velocidade constante. Então, a velocidade escalar desse trem é de 60 km por hora. Mas como quilômetros por hora não é padrão do SI, então eu vou converter de quilômetro por hora para metro por segundo. E para realizar essa conversão, basta pegar o número 60 e dividir por 3,6. Então, 60 dividido por 3,6 é aproximadamente 16,6 metros por segundo. Então, até o momento, nós já temos o comprimento do trem e a velocidade escalar do trem, utilizando unidades de medida do sistema internacional. Próximo dado. Nós conseguimos entender também que o tempo gasto para o trem atravessar completamente esse túnel é de 36 segundos. Então, o terceiro dado é que o tempo equivale a 36. O que o exercício nos pede? Para determinar qual é o tamanho dessa ponte. Então, o comprimento dessa ponte, que é um tamanho desconhecido, eu vou simbolizá-lo pela letra L e vou achar como resposta quanto vale essa letra. Presta bastante atenção. Nós entendemos que para um movimento uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade escalar, concorda? Então, se eu utilizo a definição padrão que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, eu posso pensar o seguinte, que no lugar dessa letra V,
eu posso colocar 16,6. No lugar do meu ΔS, eu vou ter que fazer agora uma substituição um pouco mais detalhada. Vamos fazer de conta que esse aqui é o nosso trem, tá bom? E ele possui um comprimento de 200 metros. E bem aqui na frente, nós temos a nossa ponte, é para ser uma ponte, tá, pessoal? Isso aqui, que possui um comprimento desconhecido. Então, qual vai ser a distância total que esse trem vai ter que percorrer? Ele vai ter que percorrer o comprimento L da ponte, mais o seu comprimento, que é de 200 metros. Então, o ΔS total, que é a distância que ele vai percorrer, vai ser dado como sendo o comprimento da ponte somado com o seu comprimento. Então, meu ΔS é L somado com 200. E no lugar do meu ΔT, eu posso colocar o número 36. Agora é continha básica. Debaixo do 16,6 aparece o número 1 e vou multiplicar cruzado. 1 que multiplica L mais 200 é o próprio L mais 200, igual 16,6 multiplicado por 36, 597,6. O número 200 está positivo, passa para lá negativo. Então, L é igual 597,6 subtraído de 200, 397,6. Só que quando eu volto nas alternativas, eu vejo que eu não tenho esse valor de 397,6. Então, o que eu faço? Eu aproximo este valor para 400 metros. Então, quer dizer que a alternativa correta é a letra B e o comprimento da nossa ponte é de 400 metros. Ok? Então, galerinha, caso vocês encontrem alguma dúvida nesse exercício, podem ficar à vontade para me perguntar na escola ou me mandar mensagem, tá bom? Então, eu vou apagar tudo que eu escrevi de vermelho para que possamos passar para o próximo exercício, tá ok? Agora, o exercício de número 2 é uma questão do Enem e fala o seguinte: o gráfico abaixo modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca, lembrando que a abscissa é o eixo horizontal. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e a unidade adequada, quando são percorridos 10 km? Vamos entender então a questão? Nós temos um objeto se movendo, que a gente não sabe o que é ainda, e a partir desse objeto se movendo, ele pede para determinarmos uma unidade de medida para o tempo. Então, quando eu chego nesse gráfico, eu percebo que eu tenho uma posição de 10 km e um tempo que vai valer 2,5. Como que eu sei disso? Eu posso analisar o eixo horizontal e perceber que ele faz uma referência para trabalhar com a grandeza física tempo. E quando eu analiso o eixo vertical, eu percebo que eu estou analisando uma posição. Por que eu estou analisando uma posição? Porque eu consigo enxergar aqui, ó, que a posição é 10 km. Isso quer dizer o quê? Que para percorrer esses 10 km, o nosso objeto, que pode ser um carro, uma bicicleta, um caminhão, uma carroça ou uma pessoa andando, vai gastar 2,5 unidades de tempo. Então, essa unidade pode ser dada em semanas, em dias, em minutos, em horas ou em segundos. O que o exercício pede? Que a partir da análise da velocidade, nós determinamos qual é o objeto que está se movendo e qual é a sua unidade de medida. Então, de antemão, o que eu posso perceber? Que a distância percorrida pelo objeto, que vamos chamar de ΔS, é de 10 km. Ok? E o tempo gasto neste trajeto
é de 2,5 unidades de tempo, que eu não sei o que é ainda. Então, para conseguir marcar a alternativa correta, eu vou ter que analisar cada uma das sentenças. Então, eu vou começar a analisar carroça e semana. O que eu já sei? Que a velocidade é definida como sendo o ΔS dividido pelo ΔT. Então, vou conservar a velocidade da carroça. No lugar do ΔS, coloco o número 10. E no lugar do ΔT, eu coloco 2,5. E presta bastante atenção. Quando eu trabalho com a carroça, que é um meio de locomoção, a unidade que eu tenho para tempo aqui, ó, é semana. Então, o meu tempo vai ser dado em semanas. Agora eu vou dividir. 10 dividido por 2,5 é 4. A minha distância foi dada em quilômetros e o meu tempo foi dado em semanas. Quer dizer o que essa resposta? Que a carroça movimenta-se com uma velocidade de 4 km por semana. Aí vamos pensar. Quer dizer que durante uma semana a nossa carroça percorre 4 km. Você percebe que essa resposta aí ficou com uma resposta um pouco estranha. Por quê? O valor da velocidade foi um número muito pequenininho. Concorda comigo? Por quê? Utilizando a carroça, eu consigo percorrer uma distância muito maior do que 4 km. Concorda? Então, isso implica em quê? Que a velocidade da carroça é igual a 4 km por semana. Então, eu já sei que essa sentença aqui, ó, é falsa. Por quê? Eu tenho uma distância relativamente pequena para uma unidade de tempo muito grande. Então, não vou utilizar. Agora, na letra B. Quando eu trabalho com meio de locomoção carro, eu vou admitir a unidade medida para o tempo como sendo dia. Então, vou usar a mesma expressão, ΔS, dividido pelo ΔT. E no lugar deste ΔS aqui, ó, eu vou colocar o número 10. E no lugar do ΔT, eu vou colocar 2,5 dias. Então, 10 dividido por 2,5, 4. A unidade media quilômetros por dia. Mais uma vez, eu já sei que essa sentença é falsa, porque um carro consegue percorrer durante um dia muito mais quilômetros do que 4. Concorda comigo? Então, na letra A e na letra B, eu tenho valores para velocidades muito baixas. Agora, lá na letra C, vamos ver. Eu trabalho com bicicleta e o tempo é dado em minutos. Vou fazer a mesma conta. 10 dividido por 2,5, 4. A unidade medida, quilômetros por minutos. Aí vamos pensar, uma bicicleta percorrer 4 quilômetros em um minuto é algo muito grande, né? É um pouco assustador. Então, com essa velocidade aqui, eu também já sei que essa sentença não vai ser utilizada. Agora, na letra D, nós temos o nosso objeto caminhando e a unidade para o tempo é dada em horas. Então, vou montar a mesma equação ΔS sobre ΔT, vou trocar o ΔS pelo número 10 e o ΔT por 2,5. Então, 10 dividido por 2,5, 4. A unidade medida, quilômetros por hora. Ah, professor, isso aí é aceitável. Quer dizer que durante uma hora uma pessoa consegue percorrer 4 quilômetros. Consegue, andando devagar. E posso perceber que essa velocidade de 4 km por hora é bem compatível com a pessoa que está caminhando. Concorda? Então, essa sentença aqui, ó, é verdadeira. Sem querer, tá, pessoal? Mil desculpas. Eu marquei aqui como verdadeiro, mas aqui é falso, tá? Por que é falso? Porque eu tenho uma velocidade relativamente alta para uma bicicleta. Tá ok? Então, a alternativa correta é a letra D. Agora vamos analisar a letra E só para desencargo de consciência. Eu vou locomover com um avião e o tempo é dado em segundos. Então 10 dividido por 2,5, 4 quilômetros por segundo. Professor, um avião percorre muito mais que 4 quilômetros, né, durante um segundo. Então quer dizer que essa sentença aqui, ó, é falsa. Então a alternativa que melhor se enquadra e se ajusta nessa condição é a alternativa de letra D, ok? Agora, eu vou apagar tudo que eu escrevi de vermelho
tudo. E vamos fazer o exercício 3. Então, o exercício 3 também é do Enem e fala o seguinte: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, nós temos que no eixo horizontal é o tempo e no eixo vertical é a velocidade. Com base no gráfico acima, em qual intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Então, velocidade constante é aquela velocidade que não vai variar de acordo com o tempo, ok? Então, o que eu percebo no gráfico? Que de 0 até aproximadamente 3 segundos, o nosso corredor está cada vez mais aumentando a sua velocidade. De 3 até 5 segundos, ele continua também a aumentar a velocidade. Concorda? Só que de 5 até 8 segundos, que é neste intervalo aqui, ó, a nossa velocidade praticamente ficou uma constante. Porque de 8 segundos em diante, aí ele começa a perder velocidade. Então, qual o intervalo de tempo que eu posso perceber aqui, ó, que apresenta uma velocidade constante? Entre 5 e 8 segundos. Então, a alternativa correta é a letra C, entre 5 e 8 segundos. Como que eu consigo observar isso? Que no intervalo de entre 5 e 8 segundos, a nossa curva de análise se aproximou bastante de uma linha reta que está paralela ao eixo dos tempos. Ok? Então, para nunca mais esquecer, velocidade constante é aquela velocidade que não pode variar de acordo com o tempo. Ok? E para encerrar a nossa aulinha de hoje, o exercício de número 4. O que o exercício 4 nos fala? Retomando o exercício anterior, podemos dizer que no trecho da velocidade escalar, aproximadamente constante, o atleta teve um deslocamento escalar ΔS tal que... Então vamos pensar? Nós conseguimos observar no gráfico que entre os intervalos de 5 e 8 segundos, a velocidade ficou constante. Então aqui, ó, nós temos o tempo de 5 e aqui nós temos o tempo de 8 segundos. Vamos agora destacar este intervalo, tá? Só um minutinho que eu estou destacando o intervalo. O que a gente consegue perceber aqui? Que nós temos desenhado aqui, ó, um retângulo. Algo mais ou menos assim. Concorda? Aí vamos pensar. Se o meu gráfico é da velocidade em função do tempo, o que eu tenho que lembrar lá do conteúdo de física? Que quando eu trabalho com movimento uniforme e eu observo um gráfico da velocidade em função do tempo, eu posso perceber que, ao encontrar a área em relação ou acima ou abaixo da minha curva, essa área me dá como resposta aproximadamente o ΔS. Concorda? No caso aqui, eu estou trabalhando com retângulo. Então, quer dizer o seguinte, que se eu encontrar a área desse retângulo, eu encontro o meu deslocamento. Concorda comigo? Então, eu vou contar. A base da minha figura é composto por 1, 2, 3 quadradinhos. Ok? Agora eu vou contar a minha altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que a curva pegou basicamente a metade do quadradinho superior? Então eu vou colocar que a minha altura aqui, ó, é 10,5. Ok? E como que eu encontro a área de um retângulo? Eu multiplico a base, que é 3, pela minha altura, que é 10,5. Concorda comigo? Então, 3 multiplicado por 10,5, eu vou ter como resposta
31,5 metros, que é a distância percorrida pelo nosso objeto. Aí o que o exercício pede? Para procurarmos a alternativa que melhor se enquadra. Como eu sei que meu ΔS vale 31,5, então eu sei que esse valor é maior do que 30 e menor que 33. Então a alternativa correta já é a letra A. Por que não é a letra B? Porque esse ΔS aqui, ó, deu 33. E esse valor que eu achei é um valor aproximado. Na letra C, eu tenho um valor de ΔS entre 33 e 36. Já passa desse valor que eu tenho aqui. Na letra D, me deu também um valor exato. Então, o que eu percebo? Que esse valor exato de 36 não pode ser utilizado, porque eu tenho um valor aqui aproximado. E na letra E, eu já contradiz a letra D, né, que eu tenho um ΔS maior que 36. Então, a minha alternativa correta que eu posso marcar é a letra A, ok? Então, pessoal, essa videoaula vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a participação na aula, e deixo mais uma vez registrado. Caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma dificuldade, podem ficar à vontade para me chamar na sala de aula, para me chamar no WhatsApp, para que possamos sanar sua dúvida, tá? Desejo a todos uma semana muito abençoada e espero que todo mundo e seus familiares estejam muitíssimo bem. Até mais, pessoal. Obrigado.